As impiedosas ações da realeza Shang deixaram de ser lendárias. Sabemos hoje que de facto realmente aconteceram. O objetivo da fundação de uma dinastia Shang data da alvorada da civilização ocidental. Aqui, isolada no Oriente, a mais remota das antigas civilizações começava nessa altura a prosperar, numa terra chamada China. A maior parte dos ocidentais conhece apenas uma cultura chinesa que começa na capital, Pequim. Aqui, no interior das muralhas da Cidade Proibida, os destinos de um vastíssimo povo eram decididos por uma sucessão de imperadores todos poderosos. Mas para Robert Moravcsik, da Universidade de Harvard, os imperadores da China eram herdeiros de uma tradição bem mais antiga. Uma tradição nascida do poder, dos sacrifícios humanos e dos misteriosos rituais do povo Shang. As primeiras linhas dinásticas da Idade do Bronze na China estão mencionadas nos antigos textos das dinastias Zhou e Han, mas estão mencionadas de forma praticamente lendária. A dinastia Shang passou do campo lendário para o campo dos factos arqueológicos com a descoberta de ossos utilizados em oráculos na escavação da importantíssima capital Shang, próxima de Anyang. A cidade de Anyang fica a 480 km para sudoeste de Pequim. Aqui, em 1928, a arqueologia chinesa protagonizou uma descoberta extraordinária. Nos campos profundos, alguns trabalhadores encontraram uma jazida de cascas de tartaruga. As cascas estavam cobertas de misteriosas inscrições, estranhas profecias escritas com antigos caracteres chineses. Ao fim de vários anos de investigação, emergiram os primeiros vislumbres do que seria a vida na corte Shang. Há 4.000 anos atrás, os sacerdotes reais usavam o calor para racharem as cascas, interpretando depois as fendas, para preverem o desfecho de uma batalha, o nascimento de um príncipe ou o sucesso de uma grande caçada. As cascas listavam também os nomes dos reis Shang, governantes que durante muito tempo se pensava serem tão míticos como o rei Arthur e a sua corte, faziam agora parte da história da China. A descoberta inspirou os chineses para o alargamento da sua busca. Este foi o resultado estonteante. Os arqueólogos em Anyang descobriram uma série de mausoléus reais da dinastia Shang. Nas rampas que conduziam aos túmulos, as escavações foram recebidas por equipas de boas-vindas constituídas por esqueletos sem cabeça. Os respectivos crânios apareceriam depois dentro dos macabros santuários, dispostos em misteriosos padrões. Perto de 1300 anos antes de Cristo, a dinastia Shang construiu o seu império, fundamentando-se nos sacrifícios humanos. Um ponto crucial da religião Shang era a crença de que tinham de ser feitas ofertas sacrificiais às divindades e aos espíritos ancestrais. Esta seria a fonte da sua sabedoria. Para obterem a sua sabedoria, os Shang tinham de apresentar sacrifícios aos seus antepassados. Esses sacrifícios incluíam oferendas de carne e de vinho, daí a enorme quantidade de vasos rituais de bronze que temos encontrado. O povo Shang dava mais valor ao bronze do que ao ouro. Nestes vasos, os reis terão prestado tributo aos seus deuses, e o controle real sobre os recursos necessários a cada tipo de bronze era absoluto. O bronze era um símbolo do direito divino dos reis chineses, que viria mais tarde a ser chamado o Mandato dos Céus.
Os Shang empregavam tecnologias sofisticadas no aperfeiçoamento do mais sagrado dos seus ofícios. Numa altura em que os artesãos mediterrâneos apenas iniciavam as suas experiências com metais, os chineses haviam já elevado o manuseamento do bronze ao nível das artes. A partir de rudes moldes de argila, nasciam obras artísticas de riquíssimo detalhe. Os bronzes do povo Shang estão cobertos de símbolos de assombroso terror, mas estes poderosos governantes eram também capazes de se entregar a intimidades. Wu Ding, um monarca Shang do século XIII a.C., atribuiu o crédito de muitos dos seus maiores feitos, tanto políticos como militares, à sua esposa preferida, Fu Hao. Em tempo de paz, Fu Hao presidia aos rituais dedicados aos espíritos e aos antepassados reais. Em tempo de guerra, esta notável mulher tornava-se o maior dos generais Shang. Comandou um exército de 13.000 guerreiros em batalhas contra duas forças tribais inimigas, derrotando ambas com grandes vitórias para o povo Shang. Segundo a lenda, a morte de Fu Hao deixou o rei totalmente destroçado. No funeral, o desgosto terá sido público e notório, e o lamento pela perda da sua esposa preferida terá durado até ao dia da sua própria morte. Com o passar dos tempos, o reino que juntos ajudaram a criar sucumbiria também. A aristocracia Shang era viciada em caça e guerra. Chegado o ano 1000 a.C., tinham já descoberto outro vício mais perverso: o álcool. Sabemos, pelo que lemos nos textos históricos, que o último rei era de facto muito apreciador da sua bebida. Há descrições que relatam que este monarca terá mandado construir lagos de bebidas alcoólicas e que terá ordenado que pendurassem nacos de carne dos ramos das árvores da floresta para que pudesse sair e festejar e banquetear-se sempre que quisesse, até à pesadíssima queda do seu reino. É também bastante possível que os bronzes utilizados pelo povo Shang nos seus vasos rituais contivessem grandes quantidades de chumbo, o que terá conduzido a danos psicológicos que reduziram as suas capacidades de liderança. Mas os excessos da realeza Shang ultrapassavam em muito a comida e a bebida. Os seus reis eram selvagens.